Ninguém é obrigado a ter pena de você. Absolutamente ninguém. Quanto antes você botar isso na sua cabeça, menos você irá sofrer. Olá, eu sou a Iris e aqui você aprende a enxergar a realidade como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Então abra os olhos antes que o mundo te engula. Como nós vimos, o tema de hoje é ninguém é obrigado a ter pena de você. E para personificar essa situação, eu vou usar de exemplo algo que aconteceu comigo essa semana. Eu estava voltando do trabalho, devia ser por volta de mais 7h30 da noite, e pegamos um ônibus cheio. Eu estava no ponto final, junto de outras pessoas, na fila, para conseguir vir sentada. E eu consegui pegar o último lugar do ônibus. E tenha isso em mente. Nós estávamos no ponto final do ônibus para garantir que nós conseguiríamos pegar um lugar. Eis que 2 pontos à frente, o ônibus já lotado, porque saiu da rodoviária lotado, sobe uma mulher com 3 crianças. E as pessoas falaram: senhora, esse ônibus já está lotado. Quando nós estávamos saindo, estava encostando o próximo ônibus lá. E a senhora pode pegar ele, porque não está com fila. Todo mundo que já estava na fila está dentro desse ônibus. E se a senhora andar 2 pontos à frente, a senhora vai garantir que virá sentada no ônibus. E ela não quis, mesmo ela sendo avisado. E de fato, tá? Não era mentira isso que estavam falando. De fato, o ônibus tinha encostado lá. Quando nós estávamos de saída, já encostou outro. E ela não quis. Ela falou: não, eu já passei o dia inteiro na rua com essas crianças e agora eu quero ir para casa. Eu vou subir. E ela sobe. Ela tomou essa decisão. E quando a gente toma decisões na nossa vida, a gente tem que estar disposto a arcar com as consequências dela, com os resultados das nossas escolhas. A gente tem que sustentar a situação após a nossa tomada de decisão. Mas pelo visto ela não estava disposta, esse não era o caso dela. Ela não queria sustentar. Ela queria que as pessoas sentissem pena dela e cedessem o lugar. Sendo que as pessoas não são obrigadas a ter pena de você. Por mais que esteja marcado lá o lugar de prioridade, as pessoas dão o que elas têm para dar. E naquele momento ali de 7h da noite, as pessoas voltando cansadas do serviço, o que as pessoas tinham para dar? As pessoas não tinham nada de positivo para dar. O que as pessoas tinham para oferecer era cansaço, pernas doloridas, estresse de um dia inteiro. Então é um ambiente, e quem costuma pegar ônibus em horário de pico sabe disso, é um ambiente em que as pessoas estão para poucas conversas, para poucas ideias, para tudo. O que as pessoas querem é botar o seu fone de ouvido, abrir as suas redes sociais e esquecer da realidade e descansar as suas pernas. Eis que dá 3 minutos, menos até, se duvidar, e ela começa a levantar a voz dentro da condução, falando que ninguém tem consideração, que as pessoas não têm compaixão, que de fato está se cumprindo o que a Bíblia disse, que o amor da maioria se esfriaria. Nesse ponto eu concordo com ela, de fato. O amor da maioria se esfriaria mesmo, e se esfriou, e vem se esfriando, se esvaindo, dando últimos batimentos o amor das pessoas. Então, se ela tem consciência de que o mundo está nesse cenário atualmente, e ela não faz nada para não ser engolida por essa situação, ela não tem pena dela mesma. Porque se ela tivesse pena dela, ela teria feito o quê? Teria andado apenas 2 pontos à frente. Detalhe, as crianças não eram crianças de colo, eram crianças ali de 4, 5 anos. Ainda tinha um mais velho junto dela.
Então não seria nada impossível ela andar mais 2 pontos à frente para garantir dela e os filhos dela virem sentados na condução. Mas não, ela quis contar com a pena das pessoas, que as pessoas iriam ter compaixão dela. E não foi assim que aconteceu. Até porque pena e compaixão têm diferenças grandes. Pena é você sentir uma dó. Você sente dó daquela pessoa. Ah, coitadinho dele. Agora, compaixão dá um senso de movimento, de ação, de você ser proativo em fazer algo para atenuar a dor do outro. O outro quem? Uma pessoa que você tem consideração por ela, ou que ela faz, ou a situação dela te faz refletir em alguma coisa. E aí você fica compadecido e quer estender a mão para ela. No caso dela ali, as pessoas poderiam ter sentido uma dó, mas não compaixão. E o que eu quero trazer de reflexão para a gente aqui, do exemplo dela, é que ela sofreu as consequências da atitude dela, das consequências, né, da escolha dela. Ela veio em pé no ônibus e, vou te falar, foi um longo período. E eu me incluo nas pessoas que não levantou, tá? Não estou aqui para julgar ninguém, eu estou para falar a realidade nua e crua. Eu trabalho em pé, eu passei 12 horas do meu dia em pé no meu trabalho. Então eu também não tinha nem a pena para dar, nem a dó, muito menos a compaixão. Principalmente por saber que teria como ela ter evitado a situação que ela estava passando. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Diversas vezes na nossa vida nós tomamos decisões contando que outras pessoas, a nossa família, os nossos amigos, serão o nosso amortecedor, que serão o nosso airbag do carro, né, quando bate. E não, as pessoas não têm a obrigação de ser isso. Nem a sua mãe tem a obrigação de ser isso. Quem precisa deixar o solo fofo para quando você cair, você não quebrar a sua cara, é você. É você. Porque quando você morrer, quem morrer vai ser você. Quando você sentir fome, quem vai sentir fome vai ser você. Como é que você vai deixar o controle da sua vida, da sua sobrevivência, do seu conforto na mão de outras pessoas? Você que tem que estar no controle da situação da sua vida, no âmbito amoroso, no âmbito financeiro, principalmente financeiro, porque a pior coisa do mundo é você depender de alguém para fazer tudo para você comer, para você se vestir. Isso é humilhante. Você tem que ficar pedindo. Por mais que a outra pessoa seja um amor de pessoa que não vai jogar nada na sua cara. Não. O dia que essa pessoa faltar, você vai fazer o que da sua vida? Então, tenha isso fixo na sua mente. As pessoas não te devem nada. As pessoas não devem nada para você. Quem se deve alguma coisa é você. Se você está passando por uma dificuldade hoje, é culpa sua. Mas você vai ficar nessa situação a vida inteira? Não, não vai. E quando eu falo, gente, que a culpa é sua, não é em situações que estão externas a nós. Porque às vezes acontecem coisas que nos abatem, né? E que está fora do nosso controle, de fato. Eu estou falando das situações que tem como você controlar. Eu não estou falando de doença. Eu não estou falando de perda de um ente querido. Eu não estou falando de um corte que teve na empresa e diversos funcionários foram embora por conta de crise na empresa. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando em situações que tem como você prever e se proteger. Quando a gente tomar uma decisão, é a gente ter peito e falar: eu vou sustentar os resultados da escolha que eu fiz. Eu vou sustentar, eu vou matar no peito. E se eu quebrar minha cara, eu não vou culpar ninguém. Eu vou levantar,
vou limpar minhas feridas e eu vou seguir em frente, porque o mundo não para. Você pode estar bem, você pode estar mal, o sol vai raiar do mesmo jeito. Você precisa se posicionar e decidir que tipo de pessoa você quer ser. Você vai ser a pessoa que vai sentir pena de si mesmo, de ficar lambendo as feridas em posição fetal e não vai fazer nada a respeito para mudar isso? Ou você vai ter compaixão de si mesmo e tomar uma ação para mudança, por mais que às vezes você tenha passado por um momento difícil? Então não é nem para você, não é nem para nós sentirmos pena de nós mesmos. Não é. Nós podemos sentir compaixão, mas até a compaixão tem um limite. O que você precisa nutrir por si mesmo é respeito. Respeito. Se você se respeita, diversas situações não irão ocorrer com você. E o que significa ter respeito por si mesmo? Dentro do exemplo aqui da nossa reflexão de hoje, que é essa senhora que acabou vindo em pé no ônibus com as crianças, a reflexão que fica é: ela não teve respeito por si mesma. Porque se ela se respeitasse e ela respeitasse as crianças, ela não iria se permitir contar com a pena dos outros. Porque ela iria se ter em alta conta. O ônibus iria vir cheio e ela ia falar: não, crianças, nós não vamos pegar esse, vamos andar um pouquinho mais pro próximo para garantir da gente vir sentado, porque eu me respeito, eu respeito vocês. E eu acho que nós merecemos o melhor dentro da realidade que nós temos. Ela ampliou o sofrimento deles. Ela não atenuou. E você ter respeito por si mesmo é isso. É você não ampliar o seu sofrimento. É você procurar formas dentro da sua realidade de estar melhor posicionado sempre. Mas esse tema de respeito por si mesmo é um tema muito amplo. Eu não quero que esse vídeo fique gigante, porque é o primeiro vídeo do canal. Tem outros temas que a gente vai falar aqui, temas importantes, para a gente aprender a sobreviver um dia de cada vez no mundo hostil, o mundo hostil que a gente vive. A gente precisa aprender a sobreviver nele, dentro da sua realidade. A realidade de uma mulher nesse mundo é diferente. A realidade de um homem nesse mundo é diferente. O modo de sobrevivência, de cada um é único, é individual. Para uma criança, o modo de sobrevivência dela tem que ser outro nesse mundo que nós vivemos. Dependendo da cor da sua pele, o seu modo de sobrevivência precisa ser outro. E é esse o foco desse canal. Como cada um de nós, dentro da nossa realidade, precisamos sobreviver. Então vai ter vídeo falando para mulher, vai ter vídeo falando para homens, vai ter vídeo falando para crianças, cuidados que os pais têm que ter com seus filhos. Vai ter vídeo falando sobre como você sobreviver nesse mundo antes que ele te engula. Esse é o foco do canal. Então, se você gostou até aqui, se inscreve, curte o like aí embaixo, para a gente formar uma comunidade de pessoas despertas, lúcidas e que enxergam a realidade como ela é e que sobrevivem, porque não é só porque algo é comum que significa que seja certo. E hoje o que mais tem no mundo é várias coisas erradas que são banalizadas, que de tão comum as pessoas acham que esse é o certo. Não é. Nós estamos aqui para despertar. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, qual é a sua opinião sobre esse tema. Pode sugerir outros temas aqui para o canal, melhorias que a gente pode estar fazendo, porque esse é o primeiro vídeo e a gente quer crescer juntos.
progredindo sempre. Abra seus olhos, se cuide e sobreviva.